Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, o crente fiel. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Para os meus amados irmãos, que conhecem a mensagem, a estatura de um homem perfeito, pregada pelo Elias, pelo profeta desta era, é muito fácil entender sobre o que nós vamos falar nesse instante. A construção deste edifício, esta estatura, começamos com o fundamento da fé. A fé é o fundamento, como o alicerce da casa. Os irmãos se lembrem de que temos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e logo em seguida aguardamos a coroa, que é o amor, que é o próprio Deus, Cristo. Então este edifício de Deus é construído sobre o fundamento da fé. Agora, a fé que não oferece controvérsias. Nós já sabemos o que é uma controvérsia. É um assunto que oferece vários pensamentos. Então, o resultado, ali está uma ala com um pensamento sobre o mesmo assunto, ali está outra ala com um pensamento sobre aquele mesmo assunto. Então, eles chamam de matéria controvertida. Mas a fé apostólica não é uma matéria controvertida. A fé apostólica, o fundamento apostólico, o fundamento dos profetas, sempre é a palavra de Deus. A mente humana é que se controverte, mas a palavra de Deus não tem controvérsia. Isto mostra que a facção não é de Deus. O corpo de Cristo é um organismo, e esse organismo não tem um membro ali jogado fora do outro lado, da esquerda, outro da direita, outro em frente, outro atrás. É cada membro no seu devido lugar. Então esse edifício é construído por estas 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência
piedade e amor fraternal. Durante as 7 eras da igreja, nós temos a base, o fundamento que é fé. O mensageiro foi São Paulo. Em segundo lugar vem virtude. Se trata de Esmirna. O mensageiro foi Irineu. Em terceiro lugar vem conhecimento, a ciência de Deus. Pérgamo. O mensageiro foi São Martim. Em quarto lugar temos a temperança, que é a era de Tiatira. Aquele mensageiro operou com espírito de temperança de uma maneira tremenda. Foi Columba. Em quinto lugar vem Sardes. A paciência foi Martim Lutero. Em sexto lugar, nós temos Filadélfia, que foi Wesley, não é? O mensageiro, trazendo aquela característica do amor fraternal. E em sétimo lugar, seria a reunião de todas estas características, todas estas naturezas, então operando em nós, no corpo de Cristo, no edifício de Deus, o amor, Cristo manifestado. Por isso o profeta diz que temos vindo de fé, logo virtude, logo ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma destas coisas, de cada uma destas naturezas. Sim, Senhor, Ele, o próprio Deus, é a potência de cada uma destas coisas que temos citado. Agora aqui no desenho, no gráfico da pirâmide, com 7 degraus, cada uma representando uma virtude, fé, virtude, conhecimento, etc. Então, entre cada degrau há umas ondas. E que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldar uma coisa na outra, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Esta igreja que receberá a pedra de coroa está edificada não sobre um credo, não sobre um dogma, mas sim sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ela tem vindo através das eras, manifestando estas naturezas do Cordeiro. Fé, virtude, conhecimento, etc., etc. Então, meus amados, quando esta pedra de coroa desce sobre este corpo, então o que acontece? É Cristo manifestado em toda a sua plenitude na igreja, no seu corpo. Veja só qual é a necessidade que temos no momento. É de estarmos embaraçados com problemas de casamento e divórcio? É de estarmos enrolados com problemas de ordens materiais? Enredados? Não. A circunstância, a emergência do momento é que vivamos aquilo que o Senhor tem proposto para nós. O sinal que é obtido exclusivamente através da obediência total à palavra. Temos aprendido através das Escrituras que aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, se a igreja tem o Espírito Santo, ela receberá essa pedra de coroa. Mas se ela não tem, ela não receberá a pedra de coroa.
A viúva recebeu de fato a multiplicação do azeite e da farinha, mas porque ela já tinha um pouquinho. Ela tinha a porção. O rapazinho, que tinha apenas ali uns 5 peixinhos, 2 pães, ou vice-versa, também viu a multiplicação dos pães. Mas ele deu o que tinha. Ele tinha alguma coisa. Ele tinha um fundo que clamava por outro fundo. Você tem que ter o Espírito Santo para que você tenha a pedra da coroa. A coroa que é Cristo venha e acople neste corpo, neste edifício, e o leve para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro. Não tenhamos dúvida, se nós começamos a nos embaraçar, se temos ou não o Espírito Santo, enquanto houver uma interrogação, nós não passaremos dali. É certo que você não deve prosseguir enganado, pensando que tem o Espírito Santo quando não tem. Mas eu pergunto, uma mulher ficaria enganada se ela concebeu ou não? Eu já vi casos da mulher ter um quisto dentro de si, no seu ventre, e às vezes ficar enganada. Mas ela fica enganada só por um pouco de tempo, pensando que estava gestante, quando não era gestação, quando não era uma criança que estava no seu ventre, era um quisto. Pode ser que a igreja se engane, pensando que tem o Espírito Santo quando tem um quisto dentro de si. Mas pelos seus frutos conhecereis. Eu me lembrei numa hora oportuna de quando Isabel se aproximou de Maria. Ela tinha uma criança no seu ventre e deu sinal de vida porque aquela criança estava cheia do Espírito Santo. João Batista. Um quisto não se moveria. É o Espírito de Deus que está movendo esse povo. É o Espírito de Deus que move a igreja para o pudor, para a modéstia, para a santificação, para a justificação. É o Espírito de Deus que está movendo o seu coração, irmã, para a oração, para amar a palavra, para ser obediente. O Espírito de Deus não te move para ficar falando daqui e dali. O Espírito de Deus não pode mover para ficar conjecturando, arrazoando, prosseguindo sem autorização. O Espírito de Deus não pode mover para contendas, para maledicência. Na verdade, está havendo uma formação, um sinal de gestação, mas não é um quisto, porque é maledicência, porque é contenda, é vaidade, é mentira. Mas se o seu coração está clamando pela vinda do Senhor, se a sua vida está clamando, se as suas próprias fraquezas clamam por uma perfeição, então este é o Espírito Santo. Então a estes a minha graça te basta, disse Jesus. Se as suas fraquezas clamam por uma perfeição, então, que perfeita debilidade, operando uma perfeita força agora, operando o desejo de ser como Cristo, de falar como Cristo, de olhar como Cristo, de pensar como Cristo. Mas quando menos espera, está pensando como um incrédulo. Quando menos espera, está olhando como ímpio. Quando menos espera, está falando como ímpio. Está se vestindo como a ímpia. Então este não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que introduziu Cristo em Maria é o mesmo que tem introduzido Cristo na igreja. E ele vem tomando forma, ocupando a vida da igreja em todos os seus aspectos, ocupando a vida da igreja em todos os sentidos. E agora,
nós podemos lembrar que o que foi Deus, tudo que Deus foi derramado em Cristo. E Cristo, por sua vez, se derramou na igreja. Ele disse: eu vou e venho para vós. Ele foi derramado na igreja, para que a igreja provasse para o mundo que o seu ministério não foi barrado, não foi interrompido com sua morte, porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Logo em seguida, logo após o Pentecostes, logo depois dele descer, segundo sua promessa sobre a igreja: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. As mesmas obras mostrando que o mesmo Cristo estava na igreja. E mais do que isso, não simplesmente milagres, maravilhas, mas sim poder para morrer por causa daquele nome, poder para sofrer por causa daquela mensagem, poder para ir até a cruz, poder para ir às arenas, às fogueiras, às cadeias, aos martírios como verdadeiros cristãos. O Espírito Santo é para dar poder, para você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, subir o Calvário, ser crucificado com Cristo e viver não mais você, mas sim Cristo em você. O Espírito Santo te leva a renunciar-se a si mesmo, seus próprios pensamentos. Os ismos desaparecem. O Espírito Santo te leva a ser guiado exclusivamente pela palavra de Deus. Nós sabemos que o profeta tinha visões infalíveis, mas, no entanto, o que ele diz a respeito das visões? Ele diz que as visões podem falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. A igreja de Jesus, a igreja noiva hoje não pode ser dirigida por visões de quem quer que seja. A igreja hoje tem que ser dirigida pela palavra, pelo próprio Espírito Santo, agindo individualmente dentro de cada membro. Porque a igreja de Cristo é composta de membros, e hoje não é Deus em um homem ali particularmente, mas é Deus na igreja. Antigamente era um homem ungido, mas hoje é um povo ungido. Isto é as Escrituras, isto é a mensagem. O sacerdote não é um homem à parte, é o corpo de Cristo, no qual habita o sumo sacerdote, no qual está o sacerdote, no qual está o espírito de intercessão, no qual está a estatura do varão perfeito, no qual está a fé apostólica, a virtude apostólica, o conhecimento apostólico, a temperança apostólica, a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, que tudo resume em uma doutrina apostólica, fundamento dos apóstolos, fundamento dos profetas, é a palavra de Deus. Oh, a estas alturas, eu creio que cada eleito tem entendido que a palavra é o fundamento. Sobre este fundamento, temos edificado a nossa fé. E essa fé produz essa estatura. E agora o que estamos esperando? Estamos esperando um grande espetáculo público? Não. Estamos aguardando a pedra de coroa. Para quê? Para fazer de nós pessoas distintas dentro da igreja? Não. Para nos levar para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro, para aquela grande ceia do Cordeiro. Não quer você deixar toda a confusão.
toda a Babilônia. Não quer você deixar todo mal entendido, colocar toda a confusão de lado e abraçar o que é simples e real e perfeito e simplesmente procurar viver uma vida escondida em Cristo, em silêncio, em amor, em obediência à palavra, procurando dar honra a Cristo. Não deseja você isto no seu coração? Se deseja, então, ó Pai bendito, atenta para o desejo desta irmã, deste irmão, que no seu coração deseja Cristo, exclusivamente Cristo e a manifestação do Espírito Santo, em fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Enche este coração que deseja a vida perfeita em Cristo, poder do alto para ser humilde e suportar as provas. Manifesta este poder, Senhor, no sofrimento, na angústia, na derrota aparente diante dos homens, mas a vitória sobre Satanás. Em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.